Eu quero saudar a sua vida com a paz do Senhor Jesus e registrar a minha imensa alegria de estar com você mais uma vez, compartilhando um pedacinho, um tantinho da palavra de Deus com você e certamente com a sua família que está ao seu redor. É uma honra para mim, uma alegria abrir a palavra e compartilhá-la. É um privilégio que Deus nos concedeu. E hoje eu gostaria de falar com você a respeito de um texto que é um dos mais mal interpretados que eu conheço. Um versículo que é lido e distorcido tantas vezes. Eu gostaria de compartilhar com você Filipenses, capítulo 4, versículo 13, onde Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quantas mensagens eu já ouvi, triunfalistas, né? Tudo posso, como se eu fosse um super-homem, um super-herói, com todos os poderes e com toda a autoridade, e não é isso que o texto quer nos dizer. Existe uma mensagem profunda, uma mensagem muito tocante aos nossos corações aqui, e eu acho que nós podemos olhar com uma outra ótica para este versículo, ou seja, procurar entender o que é que, na verdade, Paulo está querendo nos dizer aqui. Esse momento, por exemplo, em que nós estamos em isolamento social, esse momento em que nós estamos separados uns dos outros, trancados em nossas casas, eu fico me perguntando aonde estão os cultos triunfalistas, onde estão as mensagens milagreiras. Com que conforto agora eu declararia que tudo posso naquele que me fortalece, se a visão fosse essa, quando eu fui trancafiado em minha casa por causa de um vírus que se espalhou por aí? Então eu acredito que nós podemos buscar um outro entendimento para esse versículo. Eu quero conversar com você mais especificamente dentro do capítulo 4, entre os versículos 10 a 13. Você vai observar que esse texto que está aí diante dos seus olhos é um texto escrito por Paulo dentro de uma carta enviada para uma igreja que está na cidade de Filipos. Filipos era uma cidade idólatra. Filipos era uma cidade que tinha templos, que abrigavam entidades, deuses, não só gregos, como também romanos. E dentro da realidade de Filipos havia uma exploração da religiosidade, do misticismo bastante grande. Há, inclusive, no livro de Atos, o registro de uma menina de Filipos que era possuída por um espírito maligno e que os donos, imagina, desta menina negociavam com as adivinhações que ela fazia e ganhavam dinheiro com isso. Quando Paulo, então, orando pela menina, expulsou aquele espírito e libertou a menina, mas acabou preso na cidade de Filipos porque ele acabou também causando um certo prejuízo financeiro àqueles que detinham autoridade sobre a menina e a exploravam com as adivinhações. Vendiam também símbolos dos seus deuses e acabaram tendo um prejuízo porque o espírito foi repreendido e a menina foi liberta. Em Filipos, nesta cidade, surge uma igreja e essa igreja tem umas características muito especiais. É uma igreja amorosa, uma igreja que ama Paulo e uma igreja também que se dispôs a cuidar de Paulo. Paulo, então, escreve essa carta em direção à igreja de Filipos e a intenção dele é agradecer uma oferta generosa que foi enviada por essa igreja para apoiar Paulo em um momento difícil da vida dele. Ele escreve também na mesma carta, aproveitando essa oportunidade de agradecer, para fortalecer a fé dos membros da igreja de Filipos, a fé dos filipenses. Uma igreja que servia ao Jesus com alegria e trazia também muita satisfação ao coração de Paulo. Paulo fala de alegria. No capítulo 4, versículo 4, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. E é interessante que Paulo, nesse momento em que ele escreve sobre alegria, em que ele escreve sobre gratidão, Paulo está preso. E não só preso, mas vivendo também uma grande necessidade. O que Paulo quer transmitir, então? Tudo posso naquele que me fortalece.
Paulo foi perseguido na cidade, Paulo foi preso, Paulo depende da ajuda da igreja e recebe recursos que vão atender a necessidades. Então a gente não está enxergando aqui um super-homem, a gente não está enxergando uma pessoa que se tornou inabalável na sua própria força. O entendimento do versículo não pode ser esse. Então nós temos que buscar um outro entendimento. Tudo posso, o que na verdade quer dizer? E temos uma mensagem aqui muito importante para os nossos corações. Em primeiro lugar, tudo posso é o resultado de experiências duras vividas por Paulo e que trouxeram grande amadurecimento para a sua vida. O profeta Jeremias, lá no capítulo 18, versículos 3 a 6, ele descreve o processo da formação de um vaso. Ele recebe uma ordem de Deus para ir à casa do oleiro, assiste o oleiro no seu trabalho e percebe como ele trabalha com o barro, submetendo o barro a vários processos bem duros, como ser amassado várias vezes, e quando o vaso não está correto, ele é quebrado outra vez e refeito. Depois o vaso, quando pronto, quando adquiriu certa forma, vai para uma fornalha para adquirir firmeza. E Deus, ao final desta visão que Paulo teve na casa do oleiro, disse assim: eu não posso fazer com o meu povo da mesma maneira? Eu não posso fazer como o oleiro faz com o barro? Então observa que aqui é uma revelação de que Deus trabalha o nosso caráter, ou o caráter de uma nação inteira, com base em circunstâncias às vezes muito duras, submetendo essa pessoa, essa nação, a momentos históricos, a circunstâncias pesadas, duras, dolorosas. E foi assim na vida de Paulo. O apóstolo Paulo foi avisado desde o início, de uma conversão bem recente, que Deus havia dito a Ananias que Paulo seria um vaso muito precioso. Em Atos 9, 15 e 16, nós lemos Deus falando a Ananias que Paulo era um vaso, um instrumento escolhido, muito precioso, não só para levar o evangelho para gentios, mas também para judeus, mas também na mesma palavra Deus diz: pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Deus já estava avisando que a vida de Paulo não seria fácil. Paulo passaria por momentos muito duros, e o próprio Paulo compartilhou isso mais tarde, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 11, versículos 24 a 30, Paulo faz um relato de diversas experiências dolorosas que ele teve. Ele foi aqui açoitado com 40 açoites, ele foi apedrejado, ele naufragou, ele ficou boiando em alto mar, ele passou por diversos perigos de assaltos, perigos de perseguições, falsos irmãos, muitos trabalhos, muito cansaço, fome também, frio, nudez. Ele passou por tantas experiências difíceis, mas perseverou na sua fé. Querido, quando Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece, ele não se tornou um super-homem, ele se tornou um homem maduro na sua fé. Vivendo tantas dificuldades, nunca abriu mão de crer em Jesus Cristo. Nunca recuou, nunca desistiu, não jogou a toalha no centro do ringue. Ele permaneceu firme e bem posicionado até o fim dos seus dias. E pode, ao final, declarar que ele acabou a carreira e guardou a fé. Permaneceu firme até o final. Mas o que essa expressão, tudo posso, quer dizer? Eu aprendi muitas coisas. Eu fui forjado na dureza da vida e permaneci sobre a rocha, que é o Senhor. Que lição nós estamos aprendendo aqui com o apóstolo Paulo? Que coisa profunda a Bíblia nos revela numa simples expressão tão mal interpretada muitas vezes. Mas tudo posso também quer dizer que Paulo dependia de Deus. A expressão tudo posso é uma expressão de dependência, porque a fonte de energia, a fonte de poder que sustenta o apóstolo não é o próprio apóstolo, mas é o Senhor.
Eu tudo posso não em mim mesmo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso quando há poder vindo de Deus, quando emana do trono de Deus poder sobre a minha vida. Então, não é uma declaração da sua grandeza, mas do quanto ele depende da grandeza de Deus. Paulo nutria um relacionamento muito profundo e muito íntimo com Deus. E na mesma carta, no capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo escreve aos Filipenses uma mensagem que nós já tratamos com você algumas vezes e é de muita valia e muito preciosa essa mensagem, quando Paulo diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, ou não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ação de graças. E aí olha o que Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aqui está a revelação de um grande segredo. Quando a força faltar, quando as pernas não puderem caminhar, quando os joelhos tiverem alguma dificuldade de serem dobrados, quando os olhos estiverem cheios de lágrimas, Paulo nos diz o que fazer. Coloca diante de Deus a sua necessidade, coloca diante de Deus a sua fraqueza, coloca diante de Deus o desafio que está diante dos seus olhos. E o que a Bíblia nos diz é que o Senhor cuidará de nós e nos encherá de uma paz tão grande que guarda os nossos sentimentos e guarda a nossa mente em Cristo Jesus. Fonte de força, o Senhor é fonte de poder para aquele que o busca. Por que crentes se frustram na vida cristã? Você já encontrou pessoas que estão frustradas, pessoas que já não creem tanto, pessoas que já admitem dúvidas e questionamentos acerca da fidelidade de Deus, pessoas que já têm dúvidas sobre o amor e algumas têm dúvidas até da sua salvação. Acreditam que não são salvos. Por que líderes se cansam? Líderes desistem? Líderes entregam a sua atividade, a sua responsabilidade, há casos até de líderes que se suicidam. Observe bem, por que isso acontece? Será que o evangelho é tão pesado? Será que Deus é mau? Será que as coisas não são como foram anunciadas na Bíblia? Ou isto é o resultado de tanta autossuficiência? Uma tentativa de não depender de Deus, uma tentativa de visualizar que o poder precisa estar em mim, que o poder é meu e eu tenho que me sustentar com a minha própria força. Chega um ponto em que a nossa força não suporta mais. Não é assim que Paulo agia, não é assim que o apóstolo fazia. Ele entregava os seus problemas ao Senhor e ele buscava do Senhor a força necessária para caminhar. E com isso, Paulo espalhou o evangelho em todo o mundo gentílico, ou em quase todo o mundo gentílico conhecido. Há mais uma coisa que eu quero dizer. Tudo posso indica confiança na graça de Deus. Muito diferente de confiança em si mesmo, é confiança na graça de Deus. Depois do arrebatamento que Paulo teve ao céu, que ele mesmo não sabia dizer se no corpo ou fora do corpo, na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 9, a Bíblia registra que Paulo faz uma oração. Ele pede ao Senhor que resolva o problema de um espinho que ele recebeu na carne, e, na verdade, o que Deus diz a ele é que a graça do Senhor lhe bastaria. Está escrito aqui no versículo 7 a 9, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez você possa esperar que depois de uma palavra dessa, Paulo tenha ficado revoltado, chateado com Deus, mas não foi assim. Depois dessa palavra, Paulo disse: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo.
Paulo confia na graça de Deus. Paulo sabe que Deus está no controle e as decisões de Deus são o que há de melhor para a sua vida. E Paulo descansa nisso, sabendo que Deus o sustentará. Graça de Deus é a provisão divina para todas as nossas necessidades. Pela graça somos salvos, pela graça somos regenerados, pela graça somos sustentados. Da graça veio o conforto necessário e o poder necessário para que sejamos mais do que vencedores. Então a graça de Deus não produz super-homens, não produz homens independentes do seu Criador, homens autônomos, autossuficientes, que se bastam em si mesmo. Isso é arrogância, isso é orgulho. Este é um sentimento que nos separa do Criador. Na verdade, nós somos filhos, e filhos que confiam no cuidado diário de um pai amoroso, um pai presente, um pai zeloso pelas nossas vidas. Bom, tudo posso naquele que me fortalece. Na tradução que é feita, na nova tradução, na linguagem de hoje, na versão da nova linguagem, nova tradução da linguagem de hoje, nós lemos este versículo com o seguinte enunciado. Tudo posso naquele que me fortalece. Na NTLH aparece assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. É o que está escrito. Que coisa linda, que tradução bonita, que versão bonita nós temos aqui. Vou repetir. Tudo posso naquele que me fortalece. O que diz a nova tradução? Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Aqui está a ideia bem clara. A ênfase desta expressão de Paulo não está na capacidade humana, está, na verdade, na pessoa de Jesus Cristo. Agora, deixa eu lhe perguntar, o quanto você tem, na verdade, descansado no poder de Deus? O quanto você tem confiado no cuidado que o Criador tem pela sua vida? O quanto você tem confiado nas palavras que Ele tem dito, não só para o seu conforto, mas também para a sua direção? Querido, com que poder você tem enfrentado as suas lutas? Se você é uma pessoa que tem usado o seu próprio poder, a sua própria habilidade, a sua capacidade para resolver os seus problemas, com certeza você é uma pessoa cansada. Com certeza você já enfrentou momentos de desânimo, de perda da fé, sensação de que Deus não está presente. Mas muitas vezes isso está acontecendo porque o meu foco está errado. Deus não quer que nós sejamos super-homens e Ele não nos dá poder para que sejamos independentes dEle. Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar de nós. Veja que o salmista percebeu isso e que ainda, segundo o salmista, ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum. Sabe por quê? Porque o Senhor está comigo. Não é porque eu sou autossuficiente, não é porque eu tenho todas as saídas, não é porque eu domino toda a engenharia de socorro, é porque o Senhor cuida de mim. E eu quero dizer que o Pai um dia enviou o seu Filho na cruz para morrer por você, para chamar você de volta a casa, para que Ele cuide da sua vida. Ele perdoou os seus pecados, derramou o seu Espírito sobre a sua vida. Sabe para quê? Para guiá-lo, para amá-lo, para que você seja mais do que vencedor. Então, querido, é importante abrir mão da autossuficiência e descansar no amor de Deus. Eu quero convidar a você a fazer isso a partir de agora. Pare de tentar ser o seu próprio Deus, seja apenas um homem e deixe Deus ser Deus. Confie nele, descanse no seu amor e no seu cuidado, porque Ele é justo, Ele é fiel, cuidadoso, é zeloso e quer cuidar da sua vida. Entregue sua vida a Jesus, confia nele e tudo mais Ele fará. Antes de encerrarmos, eu quero fazer uma breve oração com você. Não sei se você está enfrentando alguma dificuldade em sua casa, não sei se o problema econômico já chegou à sua porta, eu não sei que tipo de situação você e os seus familiares estão agora tendo que enfrentar, mas eu quero colocar a sua vida e quero convidar você para unir-se com confiança, com fé, a mim nesta oração,
para que juntos nós possamos falar ao Pai sobre a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de compartilhar a Tua palavra. Eu quero pedir que o Senhor venha tocar nesses corações. Eu quero pedir que o Senhor venha estender a Sua mão poderosa sobre esta vida, que nesse momento, com confiança, está orando comigo e diante da Sua presença. Quero pedir que o Senhor abençoe essa família. Quero pedir que o Senhor cuide dessa vida. E eu quero pedir que esta pessoa possa crer em Jesus Cristo, que é o único caminho para a comunhão e para a eternidade junto com o Senhor. Eu entrego essa vida preciosa nas suas mãos e essa mensagem que foi pregada, que ela não se apague do coração daquele que a ouviu, mas possa permanecer viva em sua alma. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Nós estamos na segunda igreja presbiteriana em Anchieta e você é muito bem-vindo no nosso meio. Depois que passar toda essa pandemia e as portas puderem ser abertas, certamente você será muito bem-vindo. Eu quero conhecê-lo e quero convidá-lo para estar conosco. Deus abençoe ricamente a sua vida.